Olá, tudo bem? Nós estamos começando a aula número 4 de metrologia, no nosso canal Fica a Dica Aulas Profissionalizantes. E hoje nós iremos falar do sistema inglês ordinário, onde nós medimos em polegada fracionária. Tá? É muito recorrente o uso de polegada fracionária, mesmo sendo do sistema inglês, por conta da influência que nós temos, né? Muitos países ainda usam deliberadamente a polegada. Um dos exemplos é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, as pessoas lá usam polegada no seu dia a dia. Nós até utilizamos no nosso dia a dia aqui. Por exemplo, quando a gente vai medir a diagonal de um aparelho de TV, né? Você tem lá um televisor de 40 polegadas, não é? Então aquela polegada é a medida da diagonal da TV, tá? Então, dentro dessa relação, nós podemos ver como é que é feita a medição no sistema inglês. E como é que seria? No sistema métrico, que foi a nossa aula anterior, nós vimos que as divisões que é feita são sempre em 10. Então, se a gente pegar isso no sistema métrico, tá? Então, no sistema métrico, nós vimos que a unidade que nós utilizamos no sistema métrico, ou a unidade padrão, é o metro, tá? Só que na mecânica, ou outras áreas derivadas da mecânica, áreas industriais, a gente utiliza o submúltiplo, que é o milímetro. Então, quando a gente pega uma régua, que vai ser uma das nossas aulas, a utilização de réguas, a gente vai ter as divisões em milímetro também. Aí o que acontece? As divisões em milímetro são em 10 partes, porque faz parte do sistema decimal. Então, de 0 a 10 milímetros, outras réguas, em vez de vir 10, vem 1 centímetro. Tá? Afinal de contas, nós já vimos que 1 centímetro tem 10 milímetros, já que a relação é decimal. A gente faz aqui, ó. Tá? Então, ó, primeiro traço, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. É fácil de ler. Por quê? Porque o valor é em decimal. A gente vai trabalhar uma aula só medição de régua no sistema métrico decimal. Não é o objetivo nosso agora. O objetivo dessa aula é mostrar como é feita a divisão no sistema inglês ordinário, que aí não é um sistema decimal, e por isso muita gente se complica na hora de utilizar esse sistema, tá? A polegada fracionária, o nome já está dizendo, é uma polegada onde as medidas vai ser na forma de fração, ou então na forma inteira, como nós vimos a medição da diagonal de um televisor, 40 polegadas, né? Então, como é que seria isso daí? Vamos pegar a mesma referência. Bom, então nós temos aqui, claro, ampliado para a gente poder entender a divisão de 1 polegada. Então a distância daqui do 0 até 1 é equivalente a 1 polegada. E qual o símbolo de polegada? A primeira dúvida que vem. A gente já viu qual o símbolo das unidades e a importância deles. Falei para vocês que metro obrigatoriamente tem que ser um M minúsculo. E polegada? Qual o símbolo de polegada? Tem vários, tá? Polegada, quando a gente tem livros traduzidos, eles podem vir em pol. Pol. Por que pol? Pol, polegada em português, pol, tá? Pode ser em polegada em inglês. Aqui é polegada em inglês, então desse aqui a gente tira o símbolo 1. Então muitos livros de engenharia, né, como são livros estrangeiros traduzidos para o português, a gente vai encontrar muito a unidade de polegada com IN, minúsculo, tá? E outra forma que é mais usual é a gente duas plica, tá? Importante dizer que muita gente não sabe que esse símbolo aqui não é uma aspa,
como a gente costuma fazer. Não é aspa, não é uma linha curva, é uma linha reta, igual a linha de segundo e minuto. Muita gente não sabe e usa aspa ou usa um apóstrofo, né? Que no caso, quando você vai dizer minuto, segundo, né? No tempo. Mas parece uma informação besta, mas não é. O símbolo de polegada é duas plica, tá? É uma plica que são duas linhas retas. Bom, então nós vamos utilizar esse símbolo, que é o símbolo também utilizado no comércio, né? No comércio a polegada é dada com a plica lá em cima, beleza? Então vamos lá. Uma polegada é uma medida muito grande. Eu preciso dividir a polegada. Se fosse um sistema decimal, nós iríamos dividir em 10 partes. Cada parte da polegada ia valer 0,1. Mas o pessoal disse, então, se não é 10 partes, como é que foi feita a divisão da polegada? Primeiro o pessoal disse, ó, uma polegada é um valor muito grande. Então vamos dividir. Vocês lembram o que é uma polegada? Nossa primeira aula, tá? Na aula 1, se você ainda não assistiu, volta lá no vídeo e vê. É essa distância aqui, ó, do polegar, é a largura do polegar na base da unha, tá? Essa foi a medida da polegada que foi convencionado, tá? Uma polegada foi convencionado em 25,4 milímetros, certo? E agora a gente vai fazer a medição na escala de polegada, esquecendo a escala de milímetro. Bom, então era necessário para você fazer medições de peças menores, você dividir a polegada. Então como é que foi feita essa divisão? Primeiro houve uma necessidade e dividiu em duas partes. É aí que vem a ideia de fração. Tá? Quanto é que vai valer cada parte dessa aqui se eu dividir a polegada em duas partes? Cada parte dessa vai valer meia polegada. Tá? Cada parte dessa vale meia polegada. Porque uma fração, nós temos o número de cima, que a gente chama de numerador. E nós temos o número de baixo, que a gente chama de denominador. O número de baixo, ele vai indicar em quantas partes o todo foi dividido. Então a gente não dividiu a polegada em duas partes? Então, 2 aqui embaixo. Pode dizer que nós dividimos a polegada em duas partes. E cada parte vale quanto? Vale uma parte de duas. O número de cima, o numerador, ele vai indicar quantas partes do todo nós estamos pegando. Certo? Bom, mas medir a polegada só em meia polegada e uma polegada, daqui para cá é meia, mais meia dá um inteiro. Metade com metade e um inteiro. Porque aqui é uma parte de duas. Aqui é duas partes de duas, que dá uma polegada inteira. Certo? Se eu dividir um todo em duas partes e eu estou pegando as duas, então eu estou pegando o todo por completo. É uma polegada. Certo? Bom, então houve a necessidade de a gente ter medidas ainda menores de polegada. E como fazer essa divisão? Ó, vamos dividir mais cada parte dessa em duas. E as medidas de polegada foram sempre feitas assim, dividindo de duas em duas partes, duas em duas. Então dividimos primeiro em duas partes. Agora vamos pegar cada parte dessa e dividir mais duas. Dividimos cada parte anterior em duas partes. Então se nós tínhamos duas partes, dividimos cada um em duas, nós vamos ter agora 4 partes. Então, se são 4 partes, cada parte vai valer quanto? Lembrando do denominador e numerador. O todo foi dividido em 4 partes. Então, embaixo a gente já sabe que vai ter quartos. Vou escrever sem ser com a barra inclinada para ficar mais fácil da gente visualizar. Costume. Tá? Então, aqui, ó.
Se eu dividir o todo em 4 partes, cada parte que eu estou pegando vai valer uma parte das 4. 1/4 a gente lê. 1/4 da polegada. Se eu pego a segunda parte, eu tenho 2 partes de 4 que foi dividido. Só que em polegada a gente vai pegar a fração menor possível. Não vai existir número par em cima na fração da polegada. Por quê? Como a gente está dividindo sempre em 2 partes, a gente pode simplificar essa fração. Simplificar uma fração significa dividir tanto o número de cima quanto de baixo pelo mesmo valor. Nesse caso aqui, a gente vai simplificar por 2. Então, quando a gente divide por 2, 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2, que é meia polegada. A gente não precisa mexer aqui. A gente já sabia que aqui é metade da polegada. Tu dividir em 4 partes, está pegando 2, tu está pegando a metade da polegada. Aí tu vai pegar a terceira parte. Terceira parte de quantas? 4. 3/4. 3/4 da polegada. E aqui nós temos uma polegada inteira, porque daria 4/4. 4/4, né? A quarta parte de 4 que a gente dividiu, continua sendo uma inteira. Com o tempo, você vai percebendo que os valores que já estão colocados aqui, a gente não precisa mexer. Certo? Mas ainda é um valor muito grande, quartos de polegada. Então, como fazer ainda? Vamos dividir cada parte dessa em mais 2. Então, se antes nós tínhamos 4 partes, dividindo cada parte em 2, nós vamos ter 8 partes. Se é 8 partes, cada parte que a gente vai pegar vai valer 1/8. Uma parte de 8 que nós estamos pegando. 1/8. Veja, a segunda parte das 8 seria 2/8, que simplificando, como já mostrei anteriormente, dá 1/4. Aí a terceira parte vai ficar 3 partes de 8, 3/8. A quarta parte seria 4 partes de 8, que simplificando dá meia polegada. Não vamos mexer mais nos valores que já estão. A quinta parte são 5 partes de 8. 6 partes de 8, que simplificando dá 3/4. E aqui a sétima parte das 8 que dividimos. 7/8. E aqui uma polegada inteira, que são 8 partes das 8, é uma inteira. Certo? Bom. Ainda não foi suficiente medir oitavos. Nós temos peças, né, principalmente da área de mecânica, que têm as suas dimensões menor do que oitavos da polegada. E aí o que é que foi feito? Como sempre, nós dividimos os oitavos, as 8 partes agora, cada uma parte tem mais 2. Então, se nós antes tínhamos 8 partes, nós agora temos 16. Bom, eu apaguei o desenho anterior, né, e refiz o desenho para poder fazer as divisões melhor em 16, como eu tinha falado para vocês. Então já coloquei os valores aqui de 16, porque se eu dividir cada parte dos oitavos em 2 partes, nós ficamos com 16 partes. Então cada parte que nós tomarmos vai ser 1/16. Então a primeira parte 1/16, a segunda parte seria 2/16. Só que já está simplificado, 1/8. Aí 3/16, a próxima parte seria a quarta parte, 4/16, que daria 1/4. Já está aqui simplificado também. Aí 5/16, 6/16 já está simplificado. Como eu falei, não pode ter número par no numerador da polegada. 7/16, 8/16 é meia polegada. Veja, você dividiu em 16 partes, pegou 8, pegou meia polegada. Então já está simplificado aqui. Aí 9/16, aí o próximo seria 10/16, simplificado, já está aqui 5/8, 11/16, 12/16, mas já simplificado dá 3/4, 13/16, aí o próximo seria 14/16, mais simplificado dá 7/8.
15/16 e 1 polegada. O importante dizer é que você não vai ter a medição com uma régua só de 1 polegada. A régua tem várias polegadas, assim como o paquímetro tem várias polegadas, assim como uma trena tem várias polegadas. Então, depois que você passa de 1 polegada, as frações elas permanecem a mesma. Daqui para cá é 1 polegada inteira. Passou de 1 polegada inteira, você vai ficar com 1 polegada e 1/16. Ou seja, um valor inteiro da polegada mais uma fração. É o que a gente chama de fração mista. A fração mista ela ocorre da seguinte forma. Como é que a gente escreve uma fração mista? A parte inteira a gente escreve um pouco maior e a parte fracionária a gente escreve do lado. 1 polegada e 1/16. Se a gente escrever do mesmo tamanho, tá? Nós poderemos fazer assim, dar um espaço. Damos um espaço para não parecer que é 11/16. Pode correr esse risco. Às vezes a gente está escrevendo no caderno e a gente não escreve a fração, a gente escreve uma barra inclinada, que é um recurso que a gente faz para poder escrever uma fração em uma linha. Então, nesse caso, tem que ter mais cuidado ainda. Tem que ter mais cuidado no espaço, para isso aqui não parecer 11. É por isso que eu aconselho sempre fazer a polegada inteira um pouco maior, o traço. Seria 1 polegada e 1/16 da polegada. Se nós tivéssemos uma medida que parasse aqui, seria 1 polegada e 1/8 da polegada. Aí poderia completar 2 polegadas. As divisões depois do traço de 2 polegadas se mantém a mesma. 1/16, 1/8, 3/16 e assim vai. E para finalizar, como é então que seria a medida na régua? Eu vou ter que saber o traço que ele parar, se ali é 7/16, se é 9/16. Não, você pode contar os traços. Tá? Então você está lá. Porque essas medidas que eu estou colocando aqui para vocês não vai constar lá na régua. Ela não vai estar lá, todo dividido e um valor em cima, porque não tem espaço para isso. Então você tem que saber identificar qual é o valor daquela medida. E como é que você faz isso? Você conta quantos traços passou a medida. Vamos supor que ela passou, está aqui. Você não sabe que é 9/16, mas você sabe que aqui tem 16 divisões. Então você conta, parou no traço de número 9, 9 traço de 16, 9/16. Simples. Vamos supor que passou só 4 traços. Opa, tá aqui, 4 traços é aqui. 1, 2, 3, 4. Então a medida seria 4/16 da polegada, 16 avos. Mas você sabe que não pode ter o numerador par. Então seria 2/8, simplificando por 2 em cima e embaixo. Mas ainda não pode ter 2/8. Aí você simplifica por 2. Nós vamos ter 1/4 da polegada. Então já está aqui 1/4. Veja que não precisou você memorizar. Tá? É só contar os traços. Se o número for ímpar, aquele já é o valor da polegada. Já vai ser 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16. Se der par, você simplifica para oitavos. Se ainda continuar par, você vai simplificar para quartos. Se ainda der par, é porque está no traço de meia polegada. Aí você vai simplificar os quartos em meios. Tá? Mas fica fácil de identificar quando é meia polegada, porque os traços de meia polegada geralmente é maior. Tá? Ele se diferencia dos outros traços. Eu tentei fazer uma divisão com os traços de oitavos serem maior do que o de 16 e o de quartos ser maior do que o de oitavos. Algumas réguas ela vem com esse tipo de distinção para facilitar a leitura. Mas caso não saiba, conta o número de traços, se for número ímpar, tantos 16. Se for par, vai simplificando para oitavos, para quartos ou para meios. Certo? Então, pessoal, a nossa aula foi isso. Eu expliquei para vocês como é que faz a leitura na escala principal, tá? No sistema inglês ordinário. A gente fez a medição em polegada fracionária, fizemos as divisões. Nas próximas aulas, né, quando a gente tiver com paquímetro, a gente vai ver a escala auxiliar e vai ver essa mesma polegada ser dividida em até 128 partes, de 16. A gente vai dividir em 32, em 64 e 128. Na aula seguinte, nós já vamos fazer conversão dessas polegadas fracionárias em milímetros, que é a nossa outra escala de medida. Certo? Então, tem dúvidas?
Deixa aqui nos nossos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Você deixar sua dúvida nos comentários, nós estaremos respondendo. Tá? Pode deixar o seu e-mail para a gente mandar exercícios para o seu e-mail, para a gente ter uma interação maior. Certo? Então eu aguardo você para os nossos próximos vídeos, a nossa próxima aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, que é muito importante, e compartilhar também nosso vídeo. Valeu, até a próxima!